Já achou Deuteronômio 7? Versículo de número 1. Podemos ler? Podemos? Versículo 1. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os gergazeus, os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas conserto, nem terás piedade delas. Diga assim, misericórdia. Não, diga assim, misericórdia nada. Tem. Como é que você vai ter misericórdia do medo? Não pode. Como é que você vai ter misericórdia daquela instabilidade que uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo, uma hora você está animado, outra hora você está lá para baixo? Como é que você vai ter misericórdia do que hoje nós vamos falar? O que é hoje? Vamos falar hoje de quem? Dos amorreus. Olha, preste atenção. A palavra amorreus, ela vem de amore, que em hebraico, sabe o que significa? Você sabe quem são hoje a galera que saiu, de onde sai esse povo tudo aí? Que todos nós temos uma certa origem, né? Nós temos uma mescla, igual aqui no Brasil, por exemplo, tem uma mistura danada, que não tem nada, não tem pedigree aqui, mas não. Aqui é índio, português, holandês, espanhol, virou uma confusão. Não tem mais sangue puro aqui, você não acha mais não. Você vai achar assim tudo misturado. Deve ter judeu também, né? Que tinha muitos judeus lá em Portugal que vieram também, vieram para a Holanda, depois vieram para cá, para o Brasil, e aquela coisa toda. Uns vieram, ficaram por aqui, foram embora depois para os Estados Unidos, mas deve ter uma misturaiada toda danada aí. Mas hoje, por exemplo, onde se pode ser que você encontre descendentes dessa galera aí, ou ascendentes deles aí, seria Mauritânia, Marrocos, Portugal, Espanha, Sicília na Itália. E está sentado? Está sentado? Brasil e América do Norte. Nesses lugares você acha gente desse povo aí, ó. Sabe o que significa amore? Sabe o que significa? Sim ou não? Fala assim, então eu preciso saber. Isso, eu vim aqui para saber, porque você tem que destruir a amore da tua vida, porque se você não destruir a amore, inclusive eu conheci uma moça lá no Pará, que o nome dela era Muri, não é Muri, é amore. A palavra amore significa orgulho. Uau! Será porque que tem muito brasileiro? Diga assim, graças a Deus, eu não tenho isso. Amém. E se você tiver, certamente isso está te atrapalhando em alguma área da tua vida. Espiritual, física, financeira, familiar, profissional. Se você tiver esse bichinho chamado orgulho, e eu costumo falar, por exemplo, que esses tipos de problemas, eles são iguais àqueles cheiros que às vezes algumas pessoas têm. Tem pessoas, por exemplo, que têm aquele odor nas axilas, que a pessoa mesmo que tem não sente, mas quem passa perto dela, só a misericórdia, né? Tem, por exemplo, é claro que não é o caso do seu marido, mas tem aquele homem que chega em casa, ele não pode tirar o sapato perto de alguém. Ele tira normalmente, né? Ainda quer caminhar dentro da casa com aquela meia
É complicado. Eu me lembro de uma vez, por exemplo, que no meu caso, eu ainda tenho um problema, eu tenho um problema relativo a essa situação, que se eu tiver com um problema desse, eu estou lascado, sabe por quê? Uma vez eu fui numa, como é que chama aquele pessoal que mexe com pele? Dermatologista. E fui e reclamei com ela. Por quê? Porque eu coloco, por exemplo, uma meia e eu venho aqui fazer o culto com você. Tem ar-condicionado, tem tudo. Mas quando eu tiro o meu sapato, a meia está molhada, porque meu pé transpira muito. E eu achava que isso era uma coisa que causasse isso, tal, que tivesse um remédio para isso. E eu fui falar com ela, ela disse assim para mim: seu pastor, diz ela, eu não sei se isso é verdade também não, mas ela disse assim: a cada 100 mil uma pessoa tem. Cara, eu tinha que ser logo dos 100 mil? Poxa vida, está repreendido. Ou seja, não tem o que fazer com esse negócio, filho. O que tem que fazer? Você tem que cuidar do seu pé, para você não ter um probleminha, uma feridinha, uma doença dessa nesse sentido, porque se tiver e você tirar o sapato, todos vocês vão embora do culto. Não precisa. Se você fosse demônio, era só eu tirar o pé aqui, ó, que expulsava todo mundo aqui. Eu tinha um pastor que você corta a minha cabeça, mas eu não conto, que ele trabalhava comigo. E eu tinha que passar no quarto dele para ir para o meu escritório, né? No quarto, assim, na porta do quarto dele. Aí eu me lembro que a minha esposa, quando ela tinha que ficar lá no escritório, ela falava: senhor, pastor, tira o sapato do senhor, por favor, põe lá embaixo, que eu não aguento ficar aqui. E vocês conhecem o pastor, mas eu não vou falar quem é, não. Deixe ele mesmo falar, né? Aí ele foi verificar e tal, porque se você tiver, por exemplo, qualquer problema, né, no pé que cause uma ferida, alguma coisa, e não cuide, é por isso que às vezes, por exemplo, você pega, no caso dos homens, não estou falando de homem aqui, tem mulher também que tem, mas, né, os homens, por exemplo, toma banho, corre, pega a meia, põe aqui no pé, e o recomendado é o quê? É você pegar um papel toalha ou pegar um papel higiênico e enxugar entre todos os dedos. Eu tenho esse ritual todo santo dia. Para quê? Para não dar problema para mim, para não incomodar você. Ou já pensou aquela casa, por exemplo? Não. Tem umas casas, a minha filha, por exemplo, na casa dela, a gente chega e tem que tirar o sapato na porta. Já pensou se você estiver numa situação dessa? Como é que você vai fazer para chegar naquela casa que você tem que tirar o sapato para entrar? É melhor, às vezes, o cara deixar você com o sapato, né? Então tem que pegar e cuidar direitinho para não ter problema, para não causar o odor. Mas quem tem o odor, nem sente. Mas quem passa perto, misericórdia. É igualzinho a tal da praga do orgulho. Tem gente que é orgulhoso e não sabe o que é. Inclusive, crente. Viu? Inclusive, crente, porque tem várias maneiras do orgulho ele se manifestar na minha vida e na sua. Para provar você, por exemplo, né, desse povo que Deus disse: olha, quando eu colocar vocês lá na terra, vocês vão ter que destruir. Quando eu colocar na mão de vocês esse povo, vocês têm que destruir ele, irmão. A Bíblia, o orgulho, ele é tão sério, que se você sabe, por exemplo, que quem foi o primeiro a ser destruído por causa do orgulho? Você sabe quem foi? Um anjo. Sabe como é que era o nome desse anjo? Ele era um querubim protetor, ungido para guardar o jardim do Éden, e lá ele habitava, e lá ele estava. Esse anjo se chamava Lúcifer.
E Lúcifer virou um demônio. O que levou ele a se tornar um demônio? O orgulho. E o orgulho é tão forte que a Bíblia diz que Deus resiste ao orgulhoso. Não é nem os demônios, não. É o próprio Deus que bate de frente com a pessoa orgulhosa. É Deus que não deixa essa pessoa ir. Você pode ver que esse povo aqui, por exemplo, Deus deu oportunidade para eles mudarem. Esse povo teve, por exemplo, 430 anos. Se você pegar a sua Bíblia em Gênesis 15, você vai ver que Deus falou com Abraão: Abraão, a sua descendência vai ser levada para uma terra estrangeira, eles vão ser cativos lá, porque a medida dos amorreus, cananeus, essa galera, esse povo tudo aí, a medida deles ainda não encheu. Então você pode ver que Deus esperou que eles vaziassem ou que eles enchessem. Já pensou a sua vasilha assim, ó, pega um copo assim. Esse copo aqui, ó, é a medida que Deus te deu. Vixe, já está quase cheia. Está por aqui. Já pensou se tu está esvaziando ele ou se tu está enchendo ele? Na hora que encher, vai fazer o quê? Vai transbordar. Então a medida deles encheu. Era esse povo aí, ó. Deus esperou que eles mudassem, mas eles não mudaram, eles só pioraram. Quer ver? Juízes, capítulo de número 11. Pega aí na tua Bíblia aí. Vamos embora verificar. Você pode pegar Deuteronômio 1, Deuteronômio 2. Juízes 11 vai nos dizer. Eu acho que é Juízes 11 mesmo, não sei não. O Senhor Deus disse. Acho que é Juízes. Eu falei Juízes, né? 11. Aqui, ó. Versículo 19. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus e rei de Esbom, e disse-lhe Israel: deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até ao meu lugar. Porém, Seom não se fiou em Israel, para este passar nos seus limites. Antes, Seom ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaza e combateu contra Israel. E o Senhor Deus de Israel deu a Seom com todo o seu povo na mão de Israel, e os feriram, e Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela terra. Aí você pode perguntar assim: mas pastor, ele já não ia ser entregue? Eles já não seriam já, né, extirpados e arrancados de lá? Era, mas você lembra que Deus falou quando ele desce? E aqui o que Israel mandou pedir? Israel mandou pedir passagem para passar pela terra deles, para que eles pudessem ir para outro local adiante. E eles não deixaram. Ou seja, ainda não era para eles terem sido destruídos, eles só anteciparam. Já viu às vezes aquela pessoa que Deus ela já está debaixo da misericórdia, mas mesmo debaixo da misericórdia ela ainda não presta? Já viu, né? Diga assim: ainda bem que não sou eu. Isso. Porque tem gente, por exemplo, irmão, que o negócio já está ruim para ele. Tem gente que às vezes o cara já está mal, o cara já está doente, com a doença ali, condenando ele para a morte. Mas nem assim o sujeito melhora, a pessoa muda, fica aquela não vou falar isso não. Mas né, nem assim. Às vezes a pessoa poderia, pelo menos pelo sofrimento, pela dor, a pessoa se tornar maleável, não é? Aí que a pessoa endurece. E às vezes endurece tanto, e tudo quando enrijece, o que acontece quando você pega? Quebra. Você vê, por exemplo, ó, a falta de empatia. Sabe o que é isso? Orgulho. Quer ver uma coisa?
Se um dia você tivesse um problema comigo, como que você gostaria que eu te tratasse? Então, por que você não me trata quando eu tenho um problema com você? Você já viu pessoas que quando é com elas choram, e elas se chateiam, e elas falam, mas quando é com os outros, bem feito, mereceu. Na verdade, merecia até mais que isso. Por quê? O que é esse tipo de gente? Esse tipo de gente é a demonstração do orgulho que a pessoa tem, que a pessoa carrega. Por isso que é necessário eu e você, por exemplo, olhar para a nossa vida, olhar para você e verificar se esse tipo de bichinho não está te vacinando de dentro para fora. Você não está dentro dos seus sentimentos, dentro dos seus pensamentos, né? Para que você não seja destruído por isso. Porque se essa coisa estiver presente dentro da minha alma, dentro do seu coração, e você não cuidar disso, e não arrancar isso, e não extirpar isso de dentro da sua vida, sabe o que vai acontecer contigo? As coisas começam a dar errado para você, porque você começa a endurecer seu coração. Já viu aquelas pessoas que elas dizem assim: eu não preciso de ninguém, eu sei o que eu estou fazendo. Outros até dizem assim: Deus está comigo. Eu fico pensando assim: qual é esse Deus que está comigo e que me torna ignorante, estúpido, que não me deixa ser maleável, que me torna intransigente, que me torna tão arrogante? Como dizia lá em Minas Gerais, né? O sujeito come rapadura e está rotando caviar. O que é isso? É quando o sujeito se torna arrogante. Quando você e eu achamos que nós somos melhor do que os outros. Lembra daquela parábola que Jesus contou? Acho que foi Lucas 18, daqueles dois homens, que um estava lá no templo e batia no peito e nem olhava para cima com medo de ver Deus. E dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, que eu sou homem pecador. Aí o outro dizia assim: graças te dou, ó Pai, porque eu dou o dízimo de tudo, jejuo 2 vezes por semana e não sou como os demais homens. O que é isso? Já passa para arrogância. É quando eu imagino e me comporto como se eu sou melhor do que você. Lembra de João 8, daqueles caras que pegaram a mulher adúltera e levaram e falaram assim: Senhor, Moisés mandou apedrejar, o Senhor manda fazer o quê? Qual foi a sugestão que Jesus deu? E quantas pedradas ela levou? Engraçado, mas eles achavam que pelos pecados deles não serem descobertos, eles eram mais santos do que a mulher. Olha que interessante para você ver, ó. Isaías 65, versículo 5. Vamos lá para você ver o que é que o povo falava. Eu acho que é isso aí mesmo. Isaías 65, 5, ele diz assim: dizem, retira-te e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Estes são uma fumaça no meu nariz e um fogo que arde todo dia. Uau! Põe na NVI, por favor, aí, ô crente. Quem está na Bíblia aí? Vixe, ele vai fazer raiva em nós. Ainda bem que eu estou em paz hoje. Hoje eu estou paz e amor, só não sou o Lulinha. Então diz aí, ó. Esse povo diz: afasta-te, não te aproximes de mim, pois eu sou mais santo para você. Essa gente é uma fumaça no meu nariz e um fogo que
queima o tempo todo. Quer ver? Posso falar, não? Diga assim, graças a Deus, não é o meu caso. Isso. Sei que você não tem isso. Mas tem aqueles crentes que quando eles vêm para a igreja, eles deixam até de ir na casa dos parentes, porque o crente parou de beber, parou de fumar, né? Parou de prostituir e pode ter parado de mentir. Agora ele investe trazendo o demônio do orgulho para dentro da vida dele, que o parente dele que ainda bebe, o parente dele que ainda está fazendo coisa errada, ele já não vai mais na casa do parente, porque ele agora é crente, ele vem para a igreja e o parente está fumando e está bebendo. Então o crente acha que ele é melhor do que o outro. Com o demônio do orgulho dentro do peito, enquanto às vezes o outro nem demônio tem, é só um vício. Diga assim, graças a Deus, essa palavra passou raspando, mas não é para mim. Você já viu isso? Já? Pois é. Uma vez, por exemplo, eu fui chamado, um camarada chegou comigo e falou assim, ô pastor, em 1993, ele falou assim, eu já auxiliava o pastor, lá ele me chamava de pastor, mas eu não tinha nem esse título não, o pessoal me chamava de reverendo. Aí ele chegou e falou comigo, eu queria que a sua filha fosse a minha dama, acho que é dama de honra, que leva as alianças, e eu vou dar tudo, o senhor não precisa gastar nada. Eu falei, onde é, quando é e qual é a hora, e pode deixar que qual é a cor que você quer, que ela vai, como você quer ela, pode deixar que eu vou te dar de presente e levo ela. Ele falou assim, mas eu vou casar lá na igreja católica, é o padre que vai fazer meu casamento. Eu falei assim, mas eles proíbem a gente de entrar? Ele falou, não. Eu falei, então eu vou. O senhor vai? Vou. Paguei o aluguel do vestido, paguei tudo para a menina, cheguei lá, levei a minha filha, cheguei lá, entrei, participei do casamento tudo. O padre, vamos fazer agora a nossa oração. Salve, rainha e o Senhor Jesus, coloca a tua bênção na vida desses irmãos, que sejam felizes. E aí, respeitei tudo que o padre estava fazendo ali. Enquanto ele fazia do jeito dele, eu fazia do jeito que eu aprendi. Aí terminou o casamento, eles me agradeceram. Depois eles apareceram lá na minha casa e falaram assim, quando é que tem culto lá na igreja do senhor? Porque a minha família quer ir, todo mundo quer ir para lá. Porque nós, por exemplo, nós já levamos várias pessoas na nossa igreja, mas os crentes ficam debochando da nossa crença, meu irmão, é o que a pessoa tem, a gente não é melhor do que ela, porque a gente conheceu a verdade, não. Quanto mais você conhecer a Deus, mais simples e maleável você será. O que tem de gente, meu irmão, que está às vezes parecendo um pavão, porque acha assim, não, porque eu não sou igual a essa cambada. Tem gente, por exemplo, que sai da igreja porque acha que são mais santos do que os que estão nela. Diga assim, graças a Deus, saíram. Isso. E se tu estiver saindo para ir para outra igreja, que você acha que a outra igreja é melhor, não vai não, que tu vai piorar ela. Fica aqui mesmo, onde tu já está. Não vai atrapalhar a outra igreja, não. É porque tem gente... O que é isso? Isso é arrogância, irmão. Às vezes a pessoa, um dia, por exemplo, o missionário estava falando isso, que ele disse assim, às vezes o pastor expulsa o demônio de uma pessoa, um demônio de doença, de miséria, e às vezes entra o demônio do orgulho no pastor, ele acabou de, né? Como assim? Né? Vamos supor, por exemplo, manifesta um demônio ali, aí o pastor Anilton vai lá, não consegue, o Bosco chega lá, deixa comigo, pode deixar, tá, o Bosco vai lá e expulsa, aí o Bosco sai assim... Ele está aí auxiliado do pastor e não conseguiu. E eu só fui lá, botei a minha mão porque eu estou no azeite, porque eu oro, porque eu busco de madrugada. Já viu o crente falando isso? Você vê o crente arrogante é quando ele vai contar um testemunho.
Mas eu orei, pastor. Foi eu que fiz, Deus não fez nada. Eu levantei 3 horas da manhã. Ei, irmão, isso é normal, a gente tem que levantar mesmo, você está precisando. Claro que você tem que levantar, ué. Mas não é por sua causa, mas eu quero mostrar que eu sou o cara. Que eu não sou como os demais. Eu sou diferente. Foi assim que Lúcifer tornou Satanás. Ao invés de luz, se tornou adversário. Às vezes, diga assim, eu preciso ter cuidado para não me tornar meu próprio adversário. Porque Deus disse, se esse negócio estiver em você, você tem que destruir isso, você não pode fazer concessão. Você não pode deixar essas coisas, essas manifestações, por exemplo, de orgulho, elas vêm na minha alma, vêm na sua. O que é que eu preciso fazer? Eu não posso negociar com isso, irmão. Quer ver? Tem um cara na Bíblia que ele diz assim, vaidade de vaidade, tudo... Quem foi que falou isso? Quem falou? Você sabia que a vaidade é uma manifestação de orgulho? Quer ver? Por que as pessoas lutam tanto para ter as coisas as quais elas vão embora e tudo vai ficar aqui? E por que elas brigam? Por que elas passam os outros para trás? Por que elas, até com família, tem gente que gosta de passar a perna no outro? Qual é o problema? O que essa pessoa está alimentando? Vaidade, que é uma manifestação de orgulho. Por isso que Salomão diz, tudo é vaidade. Porque tudo passa. Tudo passa, mas eu tenho que ter algo para dizer que é chamado meu, minha, meu. É engraçado até que quando casa, aí já não é mais meu, é nosso. Não, mas esse carro é meu, essa casa é minha. Quando eu casei com você, eu já tinha. Besta é a mulher que casa com um sujeito desse ou um sujeito que casa com uma mulher dessa. Por quê? Porque a pessoa que tem problema seríssimo com esse tipo de coisa, que acha que os bens de uma pessoa, a vida de uma pessoa consiste naquilo que ela tem. A sua vida não consiste no que você tem, a sua vida consiste no que você é. O que você tem, irmão, é só enquanto tu estás aqui. Depois tu vai ser enterrado do mesmo jeito que todo mundo vai. Mas o rico pode ser enterrado num caixão melhor. Eu, por exemplo, quando vou comprar caixão, eu digo assim, você aguenta quantos quilos? Por isso que eu estou emagrecendo, para ser mais barato. Aí... Não, mas é verdade, irmão. O cara já morreu, para que você vai comprar um negócio caro? Gastar dinheiro, não há necessidade. O cara, por exemplo, quanto que é essa... o cara disse assim, tem essa coroa de flores aqui, quanto que é? R$600. Está doido, mas R$600 dá para dar comida para um monte de gente que está vivo. Não vai botar essa flor, não. Para quê? Ele falou, vai botar lá dentro do caixão, vai enterrar aquilo. Para quê? Não, mas seu pai merece, é o carinho seu enquanto está vivo, é sua dedicação, é o seu beijo, é o seu abraço, não é flor, não. Não, mas a flor representa o amor. Tem certeza que a flor representa o amor? Vou te provar que não representa, não. Quer que eu prove? Aproveita que hoje eu estou inspirado. Quer que eu prove que a flor não representa o amor? Jesus morreu numa flor? Ele morreu numa cruz, e a Bíblia diz que é a maior prova de amor. Não foi rosa. Foi uma cruz. Foi madeira, né? Foi lá, foi prego. Rosa é uma demonstração de carinho, uma coisa assim e tal. Outra coisa, quer ver? A Bíblia diz assim, olha,
O homem perverso, ou iracundo, ou sei lá, depois que você chama a atenção uma ou duas vezes, o que a Bíblia manda fazer com esse cara? Ignora ele. Por quê? Porque uma das manifestações de orgulho chama-se teimosia. Sabe? Diga assim, cutuca teu marido assim. Eu te falei. Faz assim, irmã. Nele assim. Tá vendo? E o pior é quando acontece o que a mulher fala e nem assim o marido admite. Mas vai ser teimoso assim lá no Mato Grosso, hein? O negócio não está dando certo e a pessoa está insistindo. Por quê? Porque é teimoso. E teimoso está vindo de uma fonte. Qual é essa fonte que está alimentando a minha teimosia? Orgulho. Porque eu não quero admitir que está errado, eu não quero retroceder, eu não quero parar, eu quero continuar, que eu preciso provar que está certo. Que a minha teoria, que a minha posição, que a minha condição está correta. Não está, filho. Não é assim que nós devemos agir. Às vezes você tem que ouvir conselhos, orientação, direção. Hoje Satanás fez uma coisa que as pessoas dizem assim, se conselho fosse bom, ninguém daria, venderia. Mas a Bíblia diz que a multidão, que a vitória está na multidão de conselhos que você recebe, que nós recebemos. Nós não temos que ter vergonha de aconselhar com alguém que sabe mais do que nós. Sempre tem alguém que vai saber mais do que você, por mais que você saiba. Não seja teimoso. Você está fazendo uma coisa e não está dando certo? Para, irmão. Para. Admita que você quebrou a cara. Mas jamais, eu morro, mas não faço. Vai morrer mesmo. E o próprio Deus vai parar na sua frente. E dali você não passa, enquanto você não destruir isso. Porque enquanto você fizer concessão a isso daí, o que vai acontecer? Tem gente que é teimoso igual um jumento, irmão. O jumento apanha, o jumento se fere. O camarada pode bater nele o que for, mas ele não obedece, porque é teimoso. Não lembra da música do Luiz Gonzaga, não? Não, claro que você não lembra. E o jumento é teimoso. Por isso que até o jumento é considerado teimoso, né? O jumento, se ele empaca, por exemplo, você pode bater. Ele vai deitar com a carga. Você pode tirar, ele pode largar para lá. Não adianta, que ele não vai. O camarada, ou você pode ver, por exemplo, aquela criança teimosa, é uma pinta do orgulho que aquela criança já tem aquilo nela. A Bíblia diz que a criança já nasce ligada à iniquidade. Que isso aí a gente já vem com essa praga de fábrica. Os troços já vêm na gente. Aí você vai crescendo, aí você vai conhecendo, aí você vai vendo. Cara, eu não sabia que isso aqui... Né? Às vezes a pessoa está fazendo, está dando errado e ela está continuando a fazer da mesma forma para ver se uma hora aquela coisa vai dar certo. Não vai, tem que parar e fazer o que é certo para poder funcionar. Você pode ver, por exemplo, que em Provérbios 3,5, Salomão diz assim, ó, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não, mas eu faço, eu sempre fiz assim. Irmão, mas só que agora não está dando. Mas agora não está dando. Aí ele diz assim, reconhece em todos os teus caminhos. E o que é que ele vai fazer? Vai endireitar as tuas veredas. Enquanto eu não consertar, ele não endireita. Se eu insistir no erro,
Se eu teimar em fazer como eu quero, como eu sempre fiz, vai só continuar dando errado. Embora agora, antes eu estava lá fora e agora eu estou na igreja, mas está tudo dando porque eu estou repetindo as mesmas coisas. Eu estou insistindo no que não funciona. Chega. Mas eu tenho que provar que eu estou certo, eu tenho que provar que eu tenho razão. Olha para cá. Não olha para cá, não olha para quem está do teu lado aí. Principalmente se você estiver com tua mulher. Diz assim, eu prefiro ser feliz. Mas tem gente que prefere ter razão. Irmão, eu prefiro ser feliz. A minha mulher diz assim, eu vou pintar essa cara de preta, você vai ficar feliz? Tá bom, pode pintar a cor que você quiser. Eu quero ser feliz, irmão, não quero confusão não. Mas tem gente que gosta de uma confusão. Eu gosto de paz, irmão. Eu gosto de um lugar alegre. Mas tem gente que prefere... Mas vamos pular essa parte, que vocês não estão muito legal com esse negócio não, que acho que está ficando meio estranho. Agora eu vou passar para outra parte pior. São manifestações de quem tem orgulho. Olha para cá. Está tudo bem contigo? Você teve alguma discussão por esses tempos passados, recentes ou distantes com alguém? Você teve algum desentendimento com alguém? Teve? É difícil tu entrar numa briga de gato e não sair arranhado. É difícil tu entrar, agora, por exemplo, nessas políticas agora, irmão, o povo fica tudo lascado, fica tudo com capeta na flor da pele. Porque os caras, eles não sabem discordar de boa, eles têm que discordar ofendendo os outros. Aí, o que acontece? Sabe o que isso dá? Ressentimento. E você sabia, eu tô de bronca com a minha mãe, porque a minha mãe ela falou umas coisas comigo. Esses dias, por exemplo, o pessoal estava me contando que teve uma pessoa que o pai já morreu, tem 20 anos, e a pessoa tem mágoa do pai. O cara já está morto. Você sabe o que é isso? Porque o pai não admitiu que estava errado. Porque o que é que a pessoa quer? Que você admita. Irmão, se você quiser que eu admita que eu estou errado, eu vou admitir só para você não ficar ressentido. Sabe por quê? Porque se você ficar ressentido comigo, tu está lascado. A mesma coisa que eu não vou, mas nunca que eu vou ficar ressentido por uma bobeira ou besteira que você faça comigo. Tem gente que me ofende, me agride, tem gente que me rejeita. Cara, eu quero ser feliz, eu não vou deixar que essa coisa entre e me atrapalhe. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Não deixa que o ressentimento de alguém que te feriu, que te magoou, de alguém que quis acertar você de propósito, que tem gente que faz as coisas para a gente mesmo, assim, para acertar a gente mesmo. Fique sabendo que Satã está lá. Mas não vai falar que eu falei que é demônio, não. Senão já vai ficar ressentido contigo e comigo. Aí você já põe mais problema para a gente poder resolver, né? Então tenha cuidado, porque o orgulho ele é demonstrado em forma de ressentimento. Querido, vê bem uma coisa, quer ver? Olha para cá. O que é de gente que sai da igreja porque não quer consertar e sai ressentido com o pastor, com o irmão, com algum líder que liderava ele e vai para outra igreja. E chega lá, o que a pessoa faz? Fica alimentando aquele ressentimento e falando do lugar de onde ela saiu. Vai ver se eles vão para frente. E espiritualmente, fisicamente, financeiramente, vai ver se a vida deles anda. Porque são pessoas ressentidas. Pessoas ressentidas é igual porta velha com fechadura emperrada. Quando abre, vai... A vida não flui.
pessoa não tem alegria. Sabe aquela cara com aquela pessoa que está no culto? Quanto tempo esperei, mas chegou a minha vez. Até para cantar, irmão, é melhor aqueles hinos assim, bem melancólico, que eu choro, que está cobrando minha alma de um concerto. Aquilo fala profundamente no meu coração, porque me lembra dos meus tormentos. Mas eu só choro aquela hora e depois eu saio mais com raiva ainda, que me faz lembrar tudo, que me deixa. É fácil você. Um dia eu estava conversando com uma pessoa e eu estava atendendo essa pessoa, não foi daqui não, tá? Vocês não ficarem assim, quem foi? Aí eu estava atendendo a pessoa e a pessoa começou a falar comigo, eu fui, olhei e disse assim, você tem ressentimento de quem? Não, ninguém não, pastor. A sua colocação, quando você me falou de uma pessoa, demonstra que você tem ressentimento com ela. Fulano, citei o nome da pessoa. Sabe na hora que você vê a pessoa falar assim, misericórdia. O crente quando fala misericórdia ou está amarrado, irmão, é porque está ressentido. E isso é formas de diversas maneiras do orgulho se manifestar na minha vida ou na sua. Você tem que destruir isso, você tem que arrancar isso, você tem que destruir isso daí dentro da sua vida. Você pode ver, por exemplo, que em Colossenses 2, acho que o versículo é o 5, eu não me lembro mais, mas eu acho que seja. Coloca aí para mim, por favor, bendito. Colossenses 2, 5. Não, não é isso aí não, deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui, peraí. É Colossenses 2, mas não é esse versículo aí não. Eu pensei que fosse. Eu não anotei não, é uma coisa que eu me lembrei aqui agora. Colossenses 2. Eu vou pegar aqui e vou ler para você. Rapidinho. 2. Eu acho que não vai ser, eu estou enganado, não é nem o 2 não, mas peraí, deixa eu conferir aqui. É o 3,5, eu errei do capítulo, o versículo está certo. Que Paulo diz assim, ó, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. O que ele está falando? Não é Deus que vai matar isso aí não, irmão. É eu e você que tem que matar isso. Matar de quê, pastor? Pegar de pau, de pedra? Pegar uma 765? Não, calma. Como é que eu vou fazer isso morrer? Ele fala aí, prostituição, impureza, apetite desordenado, vil concupiscência, avareza, que é idolatria. Todo orgulhoso, deixa eu falar com você uma coisa, presta atenção, olha para cá. Todo orgulhoso, ele tem vício de prostituição, pornografia, masturbação ou qualquer coisa nesse sentido. Tanto é que a coisa mais difícil que tem é o cara chegar e falar assim, eu tenho problema com pornografia. Ele não fala, ele morre, mas não fala. Tem pastor que é viciado. Tem, você escuta, crente que não consegue sair da prostituição. Um dia eu estava atendendo um casal lá no Pará, diga graças a Deus. Isso. Aqui eu só depois que eu for embora. Aí, mas vou contar o milagre, vou deixar o santo quieto. Sabe o que a irmã me falou, pastor? A minha dor é que eu me deito, me preparo para o meu marido, ele me deixa e vai para o banheiro ver vídeo e se masturbar lá dentro e me deixa lá na cama. Olha que coisa interessante, né? Ou quando ela falou isso, o marido olhou para ela, quase bateu nela. Eu falei, calma, irmão. Nem fora e quanto menos na minha frente. Não bate, não. Você vai ter problema gravíssimo se você fizer isso. Agora, por que ele ficou tão ferido? Não é verdade? Não era verdade? Mas o meu orgulho não quer aceitar que eu sou doente e preciso me tratar. Eu não quero admitir que eu tenho fraqueza.
Apetite desordenado. Olha o que ele está falando. Sabe o que é apetite desordenado, né? Não é só em comida, não. Porque a gente, por exemplo, o médico uma vez me disse o seguinte, na minha cara, olha, irmão, e eu pesando não sei quantos quilos. O cara falou assim, pastor, tem gente que se mata com a faca, com revólver, outros com a corda, e outros pulam de um prédio, e tem gente que se mata com garfo. Ou vontade de matar ele, irmão. Mas não podia, eu sou crente. Que é duro para um gordo admitir que ele come demais. Ou que ele tem problema, que às vezes tem pessoas que têm problema de tireoide, tem pessoas que têm às vezes um problema com algum tipo de coisa. E cada um, às vezes tem gente que é depressão, tem gente que fica ansioso e come. Tem um monte de coisa. Agora, o que eu não quero é pedir ajuda e falar assim, cara, olha, eu estou mal, eu tenho esse problema, eu não consigo parar de comer. Cara, é difícil você admitir isso. Quem tem, é difícil de admitir, porque eu estou te falando que eu tinha. E não viesse falar comigo não, que você ia ter briga comigo. Na hora eu ia pular no você. A mesma coisa, às vezes o homem é casado, mas é viciado em pornografia. Ele não tem uma mulher. A mulher não tem um marido? Tem, mas é viciado em pornografia. Masturbação, e a pessoa diz assim, está repreendido em nome de Jesus, eu sou crente, moço. Eu sou do altar, eu sou de Jesus, eu sou de Deus. Eu me converti em 1900 e antigamente. Eu vou para a igreja, eu dou meu dízimo, dou oferta, mas é viciado. Como tem um monte escondido, cheio de vícios. Vício em jogo, vício em bebida, mas é tudo escondido. E eu não tenho coragem de chegar e falar assim, eu tenho problema com isso aqui. Por quê? Porque eu sou orgulhoso. Porque tudo isso aí que Paulo está falando, são coisas que me faz destruir minha vida, porque sou eu que estou fazendo. E ele chama isso aí de concupiscência, avareza, que é idolatria. Sabe aquela pessoa, por exemplo, que tudo é dela e ela não divide nada com ninguém? É um para mim, outro para eu e outro para mim. Pois é. Ele disse, é avareza. E isso é idolatria. A gente pensa que idolatria é só arranjar um santo para poder estar ajoelhado atrás dele, né? Ou na frente dele. Não, meu filho. É quando você só quer tudo para tu. Lembra do Caim? Sim ou não? Ele deu o melhor para quem? Para Deus ou para ele? E o que as pessoas fazem na igreja? O melhor é para elas, o resto para Deus, se der. Que às vezes alguns nem o resto eles conseguem dar. Por quê? Porque não sobra nada. Então por isso, pastor, é que eu não dou, porque não sobra. Mas para Deus não é sobra, para Deus é primícias, para Deus é fidelidade, para Deus é fé. Mas eu não concordo, eu não aceito. Por quê? Porque eu não sou besta, porque eu não sou otário. Tá. Eu acho que o seu problema é outro bichinho. Qual é o outro bichinho? Orgulho. Mas vamos pular essa parte, que essa conversa não está boa. Eu acho que não está legal. Né? Outra coisa que o orgulhoso gosta de fazer, sabe o que é? Quem foi que falou? Acho que foi Tiago. Nem me lembro mais quem foi que falou isso. Não julgueis, para que não sejas julgado. Você lembra quando Davi, olha só para você ver, onde está enfiado aí, Davi não deitou com a mulher do soldado dele?
Na hora que o profeta chegou lá e contou uma história para ele, que chegou um cara lá na casa de um homem rico que tinha muitas ovelhas, um negócio tudinho e tal. Aí chegou um cara, um estrangeiro, e o cara foi lá, pegou a única ovelhinha do coitado do cara que, né, fazia tudo aquilo dali, para lá, papapá e tal. E Davi virou e falou assim: o cara que fez isso tem que restituir 4 vezes mais. Quem era o cara? Cuidado, irmão. Quando você fizer assim, ó, tem 4 apontados para tu. Ó. Ó. 4 está voltado aqui, ó. Por que Jesus diz não julgue? Lembra que eu te falei que amanhã, hoje sou eu, amanhã pode ser você? E como é que você vai querer que eu te faça? Me faça hoje, porque amanhã você pode estar precisando. Aliás, você vê, por exemplo, o caso de Davi. Às vezes o pastor, tem pastor hoje em dia, por exemplo, que se o pastor falha, a própria igreja dele abandona ele ao léu, né? Mas ele deu a vida dele por todo mundo. E quando ele precisou da igreja, a igreja põe ele para fora. É para você ver, às vezes, como nós somos. Ah, mas ele é um pastor, ele não pode errar. Ele é um ser humano igualzinho você. O pastor só tem uma coisa diferente de você que está sentado aí. Sabe qual é? É mais responsabilidade do que você. Isso o pastor tem. Mas ele é uma ovelha igualzinho você, é um ser humano igualzinho você, que tem tendência, que pode errar, que pode falhar, e que você está ali para poder ajudar e auxiliar, não é para julgar e muito menos condenar e executar a sentença. Porque quando eu faço isso, quando eu ando julgando os outros, eu estou me posicionando como melhor do que aquela pessoa. Tenha cuidado com isso. Isso pode destruir você. Amém, gente? Uma outra coisa, quer ver só? Gente, nós estamos aprendendo coisa demais, tem que destruir esse negócio tudo. Olha só. Você já viu aquelas pessoas, por exemplo, para eles merecem tudo. Olha para você ver, irmão. Quer que eu te dê um exemplo bonito? Eles não vão gostar, não. Mas veja os políticos. O salário deles aumenta. E não é aquele aumento de R$100 do início do ano, não. Você vai ver os caras que entrar aí na próxima legislação, aí na Câmara, a primeira coisa vai aumentar o salário deles. Escuta o que eu estou te falando. E aumenta também o do prefeito, porque está pouco. Mas o salário de quem paga está aqui, ó. Ó, milhões de reais são mandados para as campanhas eleitorais de quem? De quem paga imposto, para poder fazer as campanhas. Mas não tem remédio no hospital para fazer uma cirurgia de um cara que está morrendo com um problema lá. Por quê? Porque a minha zona de conforto, eu sou merecedor. Tu não. Tu? Cara, eu fiz por onde? Eu me esforcei, cara. É igual, por exemplo, quer ver? Um dia eu estava falando isso com os pastores na igreja, lá no Rio de Janeiro. Foi aqui não, diga graças a Deus. Os caras daqui não são assim. E não são mesmo, não. Mas lá no Rio de Janeiro, por exemplo, os caras chegavam lá na igreja, pegava dinheiro para poder comprar contrafilé, para comprar alcatra, para comprar não sei o quê, para fazer um bife para comer. Muitas daquelas irmãs que deram o dinheiro ali estão comendo ovo. Por que eu sou melhor do que a irmã e também não posso comer caso tenha o ovo? Igual a irmã trouxe, obrigado, viu, irmã, que trouxe o ovo para mim. Ganhei um punhado de ovo caipira, viu, Bosco? Nossa, fazer mexido assim, ó, com requeijão light. Vai ser amanhã, vou comer. Eu tenho direito de comer 2 toda manhã.
amanhã eu já mato a fome, logo cedo. Então, na hora que eu levantar, eu vou acordar amanhã cedo já. Por quê? Porque na minha zona de conforto, eu sou merecedor, porque eu me esforcei, eu estudei, eu trabalhei, eu dediquei. E o outro que está lá no sol? Não, ele tem que conquistar o espaço dele. Sabe o que é isso? Orgulho. Porque eu acho que eu sou melhor do que o cara que limpa ali a rua, e eu posso sujar lá, porque ele está sendo pago para aquilo. Você sabe, quer ver? Uma coisa interessante que judeu faz. Já foi no supermercado? Você pega um carrinho, vai lá no mercado, compra suas coisas, né? Volta, pega as coisas, põe no carrinho. Tem um lugar que vai um cara levar para você e tem lugar que não vai. Aqui, por exemplo, no Mato Grosso, vocês são mal acostumados, porque quando eu estava lá no Pará, por exemplo, ninguém vai entregar nada para você. E ninguém vai embalar nada para você também não, você tem que embalar. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente fica esperando. Lá em Minas Gerais, você fica esperando o cara embalar. Cadê o cara? Não tem o cara que embala. Até tu tem, né, noção, opa, tem eu que tem que embalar esse troço aqui e empurrar esse carrinho. Sabe o que os judeus fazem? Eles pegam o carrinho, empurram, leva lá, põe a compra no carro deles e não pega o carrinho, larga lá no meio do mercado, igual todo mundo larga. Sabe o que ele faz? Ele pega o carrinho, volta com ele e põe lá onde ele achou. Interessante, né? Tem alguém fazendo algo, você pode fazer também? Olha uma coisa bonita. Um dia nós fizemos um evento do missionário lá no Pará, e aí você sabe, né? O pessoal bebe água, joga o copo no chão, usa um negócio como um salgado, joga coisa no chão, joga o guardanapo, fica aquela sujeira, igual político dando aquele santinho no dia de eleição, fica forrado na rua. Terminou, juntou todo mundo. E nós falamos assim, gente, o pessoal vai vir daqui a pouco limpar, mas a gente tem vassoura, tem balde, tem coisas aqui, sacos. Vamos colocar esse lixo todo, tirar aqui e deixar limpo. Juntamos lá e está todo mundo catando os negócios. Quando eu olho assim, eu vi uma cena que eu falei, gente, como que Jesus transforma as pessoas? Tinha um irmão lá na igreja que ele é juiz de direito, e a mulher dele, com 3 faculdades, estavam os dois catando coisa do chão, pegando assim com a mão e botando dentro do saco, aquele negócio assim. Ele podia olhar e falar assim, eu sou juiz, cara, minha mulher aqui é socialite, eu vou colocar minha mão nesse negócio. Não, olha o que o cara está lá, junto com a gente, catando os negócios e colocando ali. Por quê? Porque se um está fazendo, por que o outro irmão também não pode? Anilton, fica lá no estacionamento. Não, eu não. Manda o Bosco. Cara, eu sou auxiliar número 1. No caso do pastor aqui, sou eu. E tu me respeita que quem manda sou eu quando o pastor não está. Gente, os crentes são maravilhosos. Então... Vou terminar, tá? Estou terminando. Diga graças a Deus. Fala assim, Jesus destrói os amorreus dentro da minha vida. Isso, tem que prosperar, você tem que ter saúde, você tem que ter alegria, você tem que vencer. 2 Coríntios 2,10, olha só para você ver aí, ó. Estou terminando. Olha lá, ó. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que eu tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por quem? Sabe o que a falta de perdão ela é? Eu não consigo perdoar, sabe por quê? Orgulho. Tem gente que às vezes a gente vai conversar, a pessoa diz assim, mas eu quero contar ao senhor o que aconteceu. Você pode me contar tudo, mas eu vou te dizer, perdoa. Perdoa. Olha quem é que vence a gente quando a gente não perdoa com sinceridade diante de Jesus. Satanás. Tem gente que eu já vi gente, meu irmão, com câncer ser curado quando a pessoa perdoa.
Eu já contei várias vezes para você aqui, uma mulher, por exemplo, com um nódulo no seio, ela pegou na frente, está aí, está. Eu olhei para ela e Jesus disse assim, fala com ela para perdoar o marido dela, que largou ela e foi embora com uma menina de 17 anos. Eu olhei para ela e falei assim, a senhora é casada, né? Sim, senhor. Seu marido foi embora com uma menina de 17 anos, como é que o senhor sabe? Eu não sei. Mas quem me mandou aqui está dizendo para a senhora perdoar, que ele vai tirar esse nódulo do seu seio agora. A senhora quer perdoar? Quero sim, senhor. Então vamos fazer essa oração liberando perdão. É com toda sinceridade que a senhora faz? Sim, eu quero. E quando terminou a oração, ela saiu procurando, porque ela sentiu o câncer descendo por aqui, saindo e foi rolando assim. Ela foi curada naquele dia. Às vezes tem problemas financeiros na sua vida que você não supera. Por quê? Porque você não perdoa. E a falta de perdão é orgulho. Olha para cá. Por que o Zé ficou 13 anos, 11 como escravo e 2 na cadeia? Por que foi? Porque ele tinha mágoa de quem? Dos seus irmãos. Deus teve que amassar ele. Primeiro levou ele para o Egito. Primeiro tacou ele na casa de Faraó, levantou uma acusação contra ele. Quem era? Deus estava deixando fazer tudo. Tem coisa que Deus está deixando fazer comigo, fazer contigo, para tu soltar. É melhor tu soltar logo. Eu te dou um conselho. Solta logo que melhora rápido. Como diz o ditado. Aceita logo que dói menos. Aceita logo que dói menos. A última coisa, o apóstolo Pedro. Lembra quando Jesus falou assim com ele? Pedro, Satanás pediu para te cirandar, mas eu já roguei ao Pai por ti. Quando você converter, ajuda teus irmãos. Pedro virou e disse assim, jamais, Senhor, eu jamais vou te largar. Se tiver que morrer pelo Senhor, eu morrerei. Jesus olhou para ele, Pedro, você perdeu a oportunidade de ficar quieto. Hoje, ainda que o galo, antes do galo cantar, 3 vezes tu vai me negar. Não nego, não. O orgulhoso, ele é autossuficiente. Nós somos humanos e como seres humanos nós temos fraquezas. Não tenha medo de admitir para você mesmo. Não precisa você chegar para os outros e falar. Mas admita para você mesmo e vai diante de Deus e diga, Deus, eu sou fraco. Eu não posso ver uma mulher mal vestida que eu estou olhando para ela. Deus, eu não posso ver um cara assim bonito que eu já fico querendo nele. Deus, eu não posso ver um negócio assim que eu fico doido. Não, jamais. Eu sou crente, eu sou de Jesus. Eva também era. Até que a serpente seduziu ela. Sabe qual foi o problema de Eva? A autossuficiência. Ela achou que ela podia fazer o que ela queria e ela continuaria do mesmo jeito. É assim que Satanás me derruba e derruba você também. Tenha cuidado. Deus quer te abençoar e fazer você crescer. Não seja autossuficiente conduzindo sua própria vida. Quando Deus falar com você e acender o farol amarelo, não acelera para passar não, que o vermelho vai entrar logo. O vermelho entrou, breca no amarelo, para não correr risco de multa. Tem muitos sinais hoje que tem lá a câmera de avanço. Câmera de avanço vermelho. Não, como é que é aquele cara do GPS? Ele fala, esqueci como é que é. Esqueci. Tem uma voz de um engraçado que eu botei lá, é só para me divertir, eu ponho ele. Tem um baiano também. Tem um paraense, tem um mineiro também. Isso é variedade. É muito legal isso. Aí, câmera de sinal vermelho à frente. É bom você saber de uma armadilha antes, não é? Pois é verdade, cara. Muito bem, isso aí. Diminua a velocidade. E se você insistir, ele torna a falar com você de novo. Se você insistir, vai pagar a multa. Já passou. Então, é melhor tu obedecer. Então, tenha cuidado para você não ser autossuficiente. Não, pastor, eu sou crente, eu sou de Jesus, eu sou de Deus. Irmão, eu sei que você é crente, eu sei que você é de Jesus, mas você é humano. Quer ver?
Tinha um senhor, ele tinha 70, acho que é 70, não, 68 anos, e era pastor ele. Aí uma moça chegou lá na igreja e ela comprou só a metade dos panos, que era para poder fazer uma saia, mas ela fez uma mini saia, que está assim, mais ou menos assim na perna dela, assim. E ela chegou na frente, assim, sentou e cruzou as pernas assim, ainda fez assim. Aí o pastor parou a pregação, chamou o irmão, a irmã, falou assim: irmã, vai ali dentro aqui, pega uma toalha para mim, por favor. A irmã foi lá, pegou uma toalha e trouxe para ele e falou assim: ô jovem, não se incomode, mas eu quero que você permita que ela coloque essa toalha assim para tapar as suas pernas, porque eu sou homem aqui, corre sangue, apesar dos meus 68 anos. Ele podia falar assim: que nada, rapaz. Mas aquilo estava incomodando ele. Que isso, velho tarado? O que adianta ele ser autossuficiente e ficar ali, irmão? Pegando fogo. O que não é visto não é desejado. É melhor o cara chegar admitido do que ficar lá. Aí tem o sujeito só fica aqui, dá uma passada, depois disfarça, depois dá uma olhada de novo. Aí está lá no altar pregando, pecando. Que às vezes a irmãzinha não tem noção que aquilo dali, né? Ou sei lá, eu não sei se também já foi para aquilo, né? Eu também não sei, mas a gente não tem que julgar ninguém. Às vezes tem pessoas que realmente elas não sabem. Tem outras que é a Dalila mesmo, que vem para a tentação. Então tem que ter cuidado. Você tá tentado, sai fora. Não, eu olho, pastor, assim, mas não, sai fora, meu irmão. Chega, Deus, olha, eu fico mesmo, quando eu começo a ficar nervoso. Não, fico não, pastor, fico de boa. Tá bom. Diz um ditado que seguro morreu de quê? É melhor morrer seguro. Não seja autossuficiente, porque Pedro tentou ser autossuficiente, teve um problema sério, chorou, Jesus perdoou, mas podia ter evitado aquele se ele falasse: Senhor, o senhor tem razão, é verdade. Pode ser que eu não sou tudo isso que eu falo, né? Eu tenho falhas, eu preciso melhorar. Então, isso é os sinais de orgulho na minha vida e na sua. Isso é uma das nações a serem derrubadas, um dos empecilhos à minha conquista, ao meu crescimento, ao meu avanço, seja ele em qualquer área da vida.